Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre cibersegurança. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o mundo digital: conceitos de redes. Conceitos de rede é uma área dentro da cibersegurança extremamente importante. É basicamente 70% do conteúdo essencial, a base do ciberespaço, né? Então, nós vamos estar explorando o que são redes de computadores, os principais tipos de redes, protocolos de comunicação, dispositivos de rede e muito mais. Vamos lá. Primeiramente, o que são redes de computadores, né? Redes de computadores são sistemas que permitem a comunicação entre diferentes dispositivos, facilitando a troca de dados e recursos. Essas redes podem conectar computadores, servidores, impressoras e outros dispositivos, permitindo que trabalhem juntos de forma eficiente. A comunicação em rede é a base da internet e de muitas outras tecnologias que usamos diariamente. E quais são os tipos de redes? Bom, existem vários tipos de redes de computadores, cada uma com suas características e usos específicos. Primeiramente, temos a LAN, Local Area Network, que é uma rede local que conecta dispositivos em uma área geográfica limitada, como uma casa, por exemplo, escritório, prédio, e é caracterizada por sua alta velocidade e baixa latência. Temos também a WAN, Wide Area Network, que é uma rede de longa distância que conecta dispositivos em áreas geográficas amplas, como cidades, estados ou países. A internet é um exemplo mais conhecido de WAN. Temos também a MAN, Metropolitan, que é a rede metropolitana que conecta dispositivos em uma área geográfica maior que uma LAN, mas menor que uma WAN, como uma cidade ou um campus universitário, por exemplo. Temos também a PAN, Personal Area Network, que é uma rede pessoal que conecta dispositivos próximos a um indivíduo comum, como smartphones e tablets. Temos a WLAN, Wireless LAN, que seria uma rede local sem fio que usa tecnologias como Wi-Fi para conectar dispositivos sem necessidade de cabos. Em seguida, nós vamos estar abordando nesse módulo os protocolos de comunicação. Protocolos de comunicação são um conjunto de regras que permitem a comunicação entre dispositivos em uma rede. Eles definem como os dados são formatados, transmitidos e recebidos. Alguns dos principais protocolos incluem TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que é um conjunto de protocolos fundamentais para a internet que garante a entrega confiável de dados entre dispositivos. Tem também o HTTP e HTTPS, né? O S é de Secure, seguro, né? Protocolo usado para transferir páginas web. O HTTPS adiciona uma camada de segurança através de criptografia. No caso, ele se torna mais seguro por usar essa criptografia em todos os dados que são transmitidos por ele. Ou seja, todos os sites que utilizam o HTTPS são considerados sites seguros para o uso e para a navegação. Já os que utilizam HTTP não são considerados seguros, porque eles não possuem essa camada adicional de proteção, né? Eles não utilizam criptografia. Temos também o FTP, File Transfer Protocol, que é o protocolo usado para transferir arquivos entre computadores, SMTP, que é o protocolo usado para enviar e-mail, e DNS, Domain Name System, que é o sistema que traduz nomes de domínios em endereço IP, facilitando a navegação web. A DNS, basicamente, pode ser exemplificada como o protocolo que nomeia os domínios. O que é um domínio? O nosso computador funciona em zeros e uns, né? Ele não reconhece letras como nós. Então, tudo vai ser transcrito no computador. Tudo que o usuário, nós que utilizamos o computador, queremos passar de comando, né, para o computador, ele tem que ser traduzido para a linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador entende, zeros e uns. Esses zeros e uns, eles são interpretados pelo computador como sinais elétricos. Nada mais é do que impulsos elétricos. Ou seja, quando você digita uma letra, o computador ele não interpreta aquela letra. O usuário digitou um A, o usuário digitou um B. E aí forma a palavra. Não é assim que funciona. O computador ele entende zeros e uns. E esses zeros e uns são transformados em impulsos elétricos. No caso, quando o computador capta uma informação e ela é
convertida em zeros ou uns, envia sinais elétricos, né, para os circuitos do computador para que ele possa identificar o que você está digitando, certo? Por exemplo, o zero representa falta de impulso elétrico e o 1 representa uma certa quantidade de impulso elétrico. O computador ele vai interpretar como verdadeiro e falso, basicamente isso. No caso, o 0, não tendo impulso elétrico, representa falso, e o 1, tendo impulso elétrico, representa o verdadeiro. E aí é por isso que uma palavra, nós temos até um dicionário, né, para identificar, que a gente chama de forma binária, né, números binários, que é uma sequência de uns e zeros, aonde podem ser traduzidos como palavras. No caso, a gente vai pegar o nosso dicionário normal, né, abecedário, tal, e a gente vai comparar eles fazendo uma conta básica para converter cada uma letra em número binário, zeros e uns. E assim a gente consegue que o computador, né, mas isso tudo acontece no background, tudo acontece internamente e em milésimo de segundos essa interpretação. Mas a gente não sente porque o computador já foi feito para isso, né, para ser dinâmico para a gente. A gente não precisa fazer essa tradução toda vez para o computador entender. A gente só utiliza ali, fala o que a gente quer, digita o que a gente quer e o computador interpreta perfeitamente através de todos esses processos aí. E o que acontece? Na internet não funciona diferente. Cada site, eles têm como um endereço números, não nomes. Só que pra gente, vamos supor, eu quero acessar o Google. Ao invés de eu digitar apenas Google no meu navegador, vamos supor que eu tenha que digitar ele da forma numérica, binária. Vamos supor que eu tenho que digitar lá os números. Sendo que, tipo assim, são muitos sites. Existem muitos sites na internet. Ou seja, os números iriam ser gigantescos, grotescos. E seria impossível da gente lembrar sequer um número que identifica o site. Então, pensando nisso, foi criado o Domain Name System, que é o sistema que cria um nome para a gente não precisar ficar decorando esses números. Eles criam esse nome que fica como identificação desse site, para que a gente não precise usar esses números. A gente só digita lá o nome, Google, 4 letrinhas e tá tudo certo. A gente consegue achar o Google. Perfeito? Então é assim que funciona o Domain Name System, os DNS. Isso a gente vai falar mais à frente novamente, mas é só para você já ter uma ideia já do que se trata, não é mesmo? Em seguida, vamos ter os dispositivos de rede. Para uma rede de computadores funcionar corretamente, são necessários vários dispositivos de rede. Cada uma tem uma função específica. Tem os roteadores, switches, modems, access points e firewalls. Os roteadores são dispositivos que encaminham pacotes de dados entre redes diferentes, como LAN e internet. Switches são dispositivos que conectam vários dispositivos dentro de uma mesma rede local, permitindo a comunicação eficiente entre eles. Os modems são dispositivos que modulam e demodulam sinais analógicos para a comunicação digital, conectando uma rede local à internet. Access points são dispositivos que permitem a conexão sem fio de um dispositivo em uma WLAN. E os firewalls são sistemas de segurança que monitoram e controlam o tráfego de rede, protegendo contra acessos não autorizados. Aí, em seguida, a gente vai ter os endereçamentos IP. O endereçamento IP é um sistema que atribui endereços únicos a cada dispositivo em uma rede. Lembra que eu falei a respeito do Domain Name System? É basicamente o mesmo conceito, só que ao invés de nomear, né, apenas um site, ele vai nomear a sua máquina. E no caso não vai ser transcrito em nomes, ele vai ficar em número mesmo, um número numérico, só que ele vai se alterar a cada vez que você acessar a internet. Existe uma quantidade limitada de IPs na internet. Então, toda vez que você acessa, o seu IP, ele muda. É aleatório, né? Tanto que vocês provavelmente já devem ter reparado que existem dois tipos principais de endereço IP, né? Tem o IPv4 e o IPv6. O IPv4 foi o primeiro que foi criado, que ele suportava endereços de 32 bits, né?
Só que ele se esgotou, porque literalmente o crescimento da internet trouxe novos dispositivos, né? Novas pessoas acessando, e isso fez com que atingisse o seu limite máximo, né? De números endereço IP. Então, eles tiveram que criar um novo endereço IP, né? Maior, né? Com maior capacidade. E eles criaram, então, o de 128 bits, né? Permitindo um número muito maior de endereços. Em seguida, vamos ter o modelo OSI. O modelo OSI, Open System Interconnection, é uma referência teórica que descreve como os dados são transmitidos em uma rede. Ele divide o processo de comunicação em 7 camadas. A camada 1, camada física, que é onde ocorre a transmissão e recepção de dados brutos através dos meios físicos. A camada de enlace, que é onde estabelecem-se as conexões confiáveis entre dispositivos na mesma rede. A camada de rede, que determina as rotas e o endereçamento lógico. A camada de transporte, que garante a entrega confiável de dados. A camada de sessão, que gerencia as sessões de comunicação. A camada de apresentação, que se refere à tradução, criptografia e compreensão dos dados. E a camada de aplicação, é onde ocorrem as interfaces com aplicativos e serviços de rede. É, no caso, a camada onde a gente consegue acessar, né? Basicamente, quando você clica no botão e abre lá o seu navegador para pesquisar, aquela ali é a camada de aplicação, é a camada que o usuário tem contato direto. É a última camada, camada 7. Bom, em seguida, segurança de rede é o que nós vamos abordar. A segurança de rede é crucial para proteger os dados e garantir a integridade e disponibilidade dos sistemas de comunicação. Algumas práticas e tecnologias de segurança incluem criptografia, a gente vai falar mais à frente, né? Serve para proteção de dados, codificação, garantindo, né, que apenas os destinatários autorizados possam ler. A autenticação, né, que é a verificação da identidade do usuário, né? Controle de acesso, que é a limitação, né, de acesso e recursos de rede com base em políticas e permissões. A detecção e prevenção de intrusões, IDS-IPS, né, o monitoramento de atividades de rede para identificar e responder a tentativas de ataque. E a VPN, que é a criação de conexões seguras entre redes através de túneis criptografados. Bom, a conclusão dessa aula é um baita resumão do que a gente vai encontrar nesse módulo, né? Nas aulas a seguir a gente vai se aprofundar em todos esses conceitos, né? Esse foi basicamente um resumo, né? Redes de computadores são a espinha dorsal do mundo digital moderno. Entender os conceitos fundamentais de redes, desde os tipos de rede até protocolos de comunicação e segurança, é essencial para qualquer profissional de TI. E para quem deseja proteger seus dados e sistemas também, né?